Welcome everyone! Como é que vocês estão, galera? Sejam muito bem-vindos a mais uma live de English Drops. Não esqueçam de deixar os seus comentários se tiverem alguma dúvida, que eu transformo as dúvidas de vocês em vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal and remember, no translation, alright? So, let's move it. Muito bem, a primeira pergunta que nós temos hoje aqui é do Rafa. Quais são as suas perspectivas sobre o futuro do ensino de inglês? Então, essa é uma maravilhosa pergunta pelo seguinte, você sabe, né, que tem muitas profissões que têm sido substituídas e muita coisa tem se adaptado e evoluído, né, com o tempo. Se vocês forem parar para pensar, por exemplo, tem várias profissões que não existem mais hoje, como, por exemplo, não que não existem, mas que foram perdendo espaço para outras tecnologias que foram surgindo. Se a gente for olhar isso lá para trás, vai começar lá com a Revolução Industrial, que foi deixando muito mais prático e mais rápido o trabalho manual. Isso se reflete hoje também em outras coisas, como, por exemplo, Uber e táxi, ensino EAD também, né? Isso tem muito acontecido agora, principalmente quando tu vai pensar em universidades, está muito mais acessível para muita gente, mas tem aos pouquinhos também substituído o trabalho do professor. Em relação ao aprendizado do inglês, eu não acho que vai ser uma coisa que vai ser totalmente descartado o professor. Na verdade, procuro pensar nas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, como ferramentas que podem auxiliar muito no ensino, no aprendizado do aluno também. É difícil dizer se vai realmente substituir totalmente, porque essas ferramentas, cada mês que passa, elas estão sendo cada vez mais aprimoradas. No momento, eu penso nisso como ferramentas que auxiliam, tá? Eu acho que a gente não tem que ir contra elas, a gente tem que utilizar essas ferramentas para realmente nos auxiliar, de alguma forma, aprimorar a nossa forma de aprendizado. Eu, como professor, utilizo muito ferramentas de inteligência artificial também, para eu conseguir, né, preparar as minhas aulas, para eu conseguir preparar atividades para os alunos. Eu também usufruo dessas tecnologias. O que vai acontecer no futuro? I don't know. You guys tell me. But we are going to find out soon. Então, gente, assim, ó, não faço terrorismo em volta de ferramentas de inteligência artificial. Acho que tá tudo muito circulando em volta disso hoje, mas perspectivas para o futuro, provavelmente cada vez menos interação humana e mais interação de ferramentas de inteligência artificial. Mas eu não tenho muito como prever o futuro, entendeu? Eu realmente acho que a gente, enquanto é possível, a gente deve usufruir dessas ferramentas para aprimorar o ensino e o nosso aprendizado também, ok? So that's what I have to say, that's my input on it, alright? Deixa eu ver aqui. A Cíntia comentou aqui. Sim, ferramentas, o professor não será insubstituível. Eu quero muito acreditar nisso, Cíntia. Quero muito acreditar nisso. De verdade. Mas aquela coisa, por exemplo, se tu for ver... Tem algumas profissões, por exemplo, o cobrador de ônibus. A gente ainda tem cobrador de ônibus em algumas linhas aqui. Mas é uma coisa que não é querer diminuir a profissão, entendeu? Mas é uma coisa que... Com as ferramentas que a gente tem hoje, não tem porquê, sabe? Eu acho que professor é uma das profissões mais essenciais que tem, né? Eu acho que até seria algo triste substituir totalmente o professor por um robô, assim. Mas eu também não vou ser negacionista em dizer que isso não possa acontecer no futuro. Daqui a 10 anos eu realmente não tenho ideia de como é que vai ser. Inclusive até essa questão de tipo que eu tava falando do Uber antes, cara, a própria profissão de motorista é uma coisa. Tu sabe, né, Cintia? Tu mora aí nos Estados Unidos, tu sabe que já tem carro autônomo por aí. Não só falando de Tesla, mas que tu pode pedir em alguns lugares, pedir um Uber e não precisa, vai um carro autônomo lá te pegar, tu nem precisa de um motorista, né, propriamente. Então, as coisas vão acontecendo, né, gente? As coisas vão acontecendo. Médico já é uma coisa mais, né, tem muito auxílio, né, de robôs e tudo mais, assim, na medicina hoje em dia, mas é uma coisa bem complicada, né, substituir o humano por um robô, ainda mais quando você fala de casos de cirurgia e tudo mais. Mas sim, tem tudo isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, Rafa. O Rafa mandou. Como a globalização afeta o ensino e o aprendizado de inglês? Só lapada mesmo. A globalização sempre afetou, né? Principalmente o aprendizado do idioma, assim, do inglês. Até porque a língua global não é uma questão de escolha. O inglês ainda é o idioma mais falado. Quando tu tá falando sobre vida profissional, trabalho, inglês te abre muitas oportunidades. Então, a globalização, acesso à internet, tudo isso, mais acesso à informação, colocam o inglês, na minha opinião, como algo que ainda é mais essencial hoje em dia do que
20 anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo. Eu ainda vejo algo como algo muito essencial. Por mais que sim, a gente tenha várias ferramentas, tipo, tu pode muito bem viajar hoje em dia, só usar ali um aplicativo de tradutor e tal. Sim, a gente tem essa possibilidade, mas aí tem aquela questão que eu converso muito com os alunos e com o pessoal aqui na live também, né? A dependência, né, desse tipo de ferramenta. Tu vai querer realmente ficar dependente disso ou tu vai querer continuar sendo quem tu é e poder te expressar, te comunicar com o mundo, com as pessoas, né? Então tem várias coisas a se pensar assim, mas a globalização, ela tá obviamente diretamente ligada com a necessidade do acesso e do aprendizado do inglês, tá? Então é uma resposta meio de opinião, assim, mas é o que eu penso sobre, o assunto. O que mais nós temos aqui? Olha aí, essa evolução assusta e impressiona ao mesmo tempo, verdade. É muito subjetivo, porque o humano precisa, né, do contato. Exatamente, Cíntia, né? Somos seres sociáveis por natureza, né? Desde do primórdio de tudo. Então, e inglês passa muito por isso também, né? Porque inglês é comunicação. Inglês, português, idiomas são canais só que a gente tem para expressar as nossas ideias, o que a gente sente, verbalizando. Esportes também é mais difícil porque o cérebro é uma máquina muito mais eficiente, em resumo. Então, ó, já a discussão tá quente. It's pretty damn hot today. It's pretty damn hot. Olha aí. Eu gosto muito dessas discussões, gente. A gente discute muita coisa assim na pós-graduação também. Quando eu tava no mestrado, a gente discutia muitas questões, assim, questões éticas também, né? Inclusive, eu tava fazendo... Agora eu não tô mais tão interessado nisso, mas tinha uma época que eu tava mais interessado em começar o doutorado, o PhD. Um projeto de pesquisa que eu fiz era de tentar entender as questões éticas por trás da inteligência artificial e do algoritmo, sabe? Que é uma coisa extremamente filosófica, mas é algo que precisa existir, ainda mais com esses algoritmos se expandindo cada vez mais e questão de machine learning sendo cada vez mais prominente, digamos assim. Obrigado, então We got all that situation going on. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de inscrever no canal. Me siga no TikTok, me siga no Instagram, me siga aqui no YouTube as well. Twitch, we're also in there, ok? Todas as minhas redes sociais têm um link na minha bio, onde vocês podem encontrar todo o restante dos meus links. Então não esqueçam de deixar o like no vídeo também, ok? Happy 25! Yeah, man! Happy 2025 to you as well! Lembrando que todo dia tem vídeo novo postado, tá? Então, com certeza algum desses vídeos vai tocar vocês de alguma forma e vai ajudar vocês de alguma forma, se o interesse de vocês é aprender inglês como segundo idioma. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha nos vídeos, deixe o seu comentário lá, para ajudar no engajamento, mas para tirar dúvida também, né, gente? Mandem suas perguntas, tudo lá, é espaço para discussão, tá? O espaço dos comentários é espaço para discussão. Vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo, tá? A gente não são obrigados. Mas deixem suas opiniões, que deixem suas opiniões nos posts e nos vídeos, porque it's extremely important. It's a space for learning here. It's a space for learning. Na sua opinião, como o ensino de línguas pode influenciar a percepção cultural? That's a crazy one. Os idiomas, eles têm questões culturais implícitas, né? Então, quando tu pensa, por exemplo, assim, no inglês americano, do Reino Unido, tu já vai ter ali uma certa diferença, que geralmente o pessoal fala, o inglês do Reino Unido é mais polished, né? Parece uma coisa mais pomposa, assim. Quando tu pensa no francês, todo mundo fala que é um idioma extremamente elegante. Essas são questões superficiais, tá? Mas a gente tem, sim, questões de percepção cultural, questões de estereótipos que são formados em cima dos idiomas. E o que eu penso sobre isso, na verdade, eu vou conectar com uma discussão que eu fiz em outros momentos aqui nas lives já. Aquela discussão que eu falo muito das pessoas quererem aprender inglês. Não tô criticando, não tô dizendo que isso seja um problema. Muitas vezes as pessoas querem aprender inglês e querem deixar de fora a sua característica de brasileiro. Eu quero aprender inglês, mas eu não quero ter sotaque brasileiro. É uma questão de opinião e de preferência também. Aprender um idioma querendo deixar de fora, digamos assim, os teus aspectos culturais de quem tu é, eu acho que até pode ser um problema, sabe? Porque pensa assim, nós somos brasileiros, nós temos a nossa cultura, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, que não só por a gente ser brasileiro, traz um pouco da essência de quem a gente é. Eu não acho que a gente deve apagar essas coisas quando a gente tá aprendendo um outro idioma, independente de qual idioma que seja, tá? Seja inglês, português, russo ou qualquer outro. Claro que tem a questão, sim, de quando tu tem um sotaque muito, muito carregado a ponto de afetar a pronúncia das palavras a um ponto
que as pessoas não vão te entender, isso pode ser um problema. Mas eu não vejo problema em, por exemplo, tu ter o teu sotaque brasileiro ou sotaque de onde seja, tu falando inglês, trazer isso pro inglês. E isso acaba também afetando a percepção cultural que a gente tem, porque, por exemplo, assim, se tu tem um sotaque brasileiro muito carregado e tu chega, por exemplo, nos Estados Unidos, tô fazendo uma generalização aqui. Muitas vezes as pessoas podem, de repente, achar, essa pessoa não é daqui. Pode meio que surgir uma questão de preconceito também. Sim, isso é uma possibilidade real. Na verdade, isso é uma questão bem complexa, cara, porque muita coisa atravessa essa questão de percepção cultural. Eu acho que as pessoas não devem tentar alterar quem elas são quando elas estão aprendendo um outro idioma. E isso é uma coisa meio controversa, porque quando tu tá aprendendo um outro idioma, principalmente fazendo a ponte entre inglês e português, eu sempre falo isso pros meus alunos. Português é um idioma, inglês é um outro idioma. Tem ideias específicas que tu só vai conseguir expressar exatamente daquela forma ali em português. E a mesma coisa em inglês. Por exemplo, eu sempre trago esse exemplo da saudade, né? Saudade é uma palavra que a gente tem em português, mas não tem em inglês. Mas tu consegue expressar essa ideia em inglês. Só que não é da mesma forma de que tu fala em português. Não é com uma palavra, é com o verbo to miss, em um contexto muito específico. A questão cultural, ela é muito relativa, sabe? Mas assim, a minha bottom line com tudo isso eu acho que a pessoa não deve se preocupar quando ela tá aprendendo inglês só com o que os outros pensam. Claro, tu precisa de fazer understandable, né? Entendível. Mas eu acho que a gente não deve ter uma preocupação com que as pessoas vão ficar achando da gente, porque se a gente é de um lugar ou de outro, sabe? Então foi uma resposta bem enrolada. Tem muita coisa pra discutir sobre isso. Eu gosto muito de também ver quais as percepções que a galera tem sobre essas questões culturais que estão aí engendradas nos idiomas, né? But very complex question, but nonetheless a good one, a good one. Let's move on here. É aquela coisa, entendeu? A forma de tu se expressar em inglês é diferente do português. Não dá pra querer ficar fazendo uma equivalência de tudo. Não dá. E aí, eu entro de novo com aquela coisa que eu sempre falo, que é não traduza, entendeu? Tradução traz mais frustração do que um desenvolvimento sustentável para aprender o idioma. That's pretty much it. Eu tinha muito desse tipo de discussão no mestrado também, cara, e era a parte que eu mais gostava, sabe? Acho que também esse tipo de discussão também traz um pouco pro pessoal desenvolver um pouco de pensamento crítico, sabe? A gente não deve, minha opinião, não acho que a gente deve aceitar as coisas simplesmente do jeito que elas vêm. Acho que é muito bom a gente questionar as coisas, sabe? Então, it's pretty damn good. It's good stuff. It's good stuff. Inclusive, hoje eu larguei, só pra se vocês quiserem ver, tá? Eu tenho um vídeo que eu larguei, um vídeo longo, que amanhã ele vem no TikTok, mas no VocêTubo eu postei ele... É um vídeo de 27 minutos, que é uma live dessa daqui, só que a live na horizontal. Quem quiser dar uma olhadinha, ok? Feel free. Mas é aquele tipo de vídeo pra assim, tipo assim, deixar rolando de fundo, vai fazendo tuas coisas e vai curtindo, tá ligado? A Cintia mandou diminuir o sotaque só para ser melhor entendido. Isso é uma coisa que eu acho que é bem aceitável, sabe? Agora, tu mudar, tu querer ser uma pessoa que tu não é em inglês, aí eu acho que é uma coisa meio forçação de barra, meio... It's a little bit complicated, you know? Mas, enfim, sim. Porque, na verdade, assim, tu pode ter um sotaque, mas também tem aquela coisa, tu precisa fazer os sons do inglês do jeito que eles são em inglês, sabe? Tu pode trazer um pouco do teu sotaque, mas se a coisa ficar muito discrepante, tu vai começar a ter vários problemas, né? As pessoas não vão te entender, tu vai começar a te frustrar, vai começar a te traumatizar, porque ninguém te entende nada, aí tu começa a ficar travado, e aí é uma bola de neve, sabe? Tem gente que se transforma quando muda a língua mesmo e fala de personalidade mesmo. Sim, cara, mas isso acontece bastante. E às vezes faço uma autorreflexão sobre isso. Porque eu acho que eu sou um pouquinho diferente quando eu tô me comunicando em inglês, sabe? Mas aí eu acho que eu sou um cara mais objetivo quando eu tô me comunicando em inglês. Não de que eu acho que eu mude quem eu sou, mas eu conheço, sim, pessoas... Tem várias pessoas famosas, né, que mudam bastante quando tô falando inglês. Muda a forma de agir, né? Não só a forma de falar, então... Sim, é verdade. Não tem como, porque tá na cara, no jeito de vestir, não tem como negar e nem por que negar a sua nação. Eu sou diferente em inglês. Exato, Cintia, mas é isso mesmo, entendeu? Mas tu com certeza deve conhecer alguém que, tipo assim, a pessoa meio que tenta esconder. Ou por medo de preconceito, ou por qualquer outro tipo de questão, assim.
Existe, sabe? E às vezes é uma coisa que é muito implantada, sei lá, pela forma como muitas pessoas agem, a pessoa não quer passar por certo tipo de situação, X ou Y. Eu acho uma coisa triste, né? Eu acho uma coisa triste, mas é uma coisa que acontece. Mas acho que também tem que ter... isso requer um pouco de maturidade da galera, assim, pra entender que isso não é uma coisa que é necessária, né? Tu não precisa viver desse jeito pra conseguir te comunicar bem e tudo. Acho que aprender um outro idioma é mais pra te agregar coisas do qualquer outra coisa. That's what I think. Os que eu conheço é querer ser melhor que os outros brasileiros. Pois é. Aí entra isso aí junto também, tá? E quem enfia inglês no português chega a dar ódio. Cara, é que assim... Claro, tem termos, né? Tem termos que a gente utiliza do português, do inglês no português. Mas tem aquela questão, sim, também, que eu sei que às vezes o pessoal fica usando palavrinhas em inglês no português pra meio que tentar ficar se achando como se fosse uma coisa muito chique, entendeu? Yeah. But I know that, man. I know. It's quite complicated. Qual a sua abordagem para ensinar a gramática complexa da língua? Good question. Damn good. Eu tenho um cronograma de conteúdos que eu passo para os alunos que ele não é muito diferente de um aluno para o outro, mas claro que eu vou adaptando as coisas conforme o contexto de vida de cada um para que faça sentido, né, aprender aquelas estruturas gramaticais. Mas a gente vai fazendo a coisa de uma forma bem cumulativa, sabe? A gente vai indo de um nível básico até um nível avançado, porque tem construções, né, gramaticais mais avançadas que dependem de outras antes para tu conseguir entender. Por exemplo, um dos últimos tempos verbais, né, um dos últimos verb tenses que eu costumo ensinar é o past perfect. Só que o past perfect é impossível de tu aprender ele se tu não sabe o que é o simple past. Se tu não sabe o present perfect, quer dizer que tu não tá acostumado com as perfect tenses. Tem uma linha, é meio linear assim, sabe? Tu precisa aprender algumas coisas antes pra conseguir aprender outras depois. Tem gente que tem mais facilidade pra aplicar as questões de gramática, né, mas eu sempre gosto de trabalhar de uma forma prática. A gente vê as coisas ali no Google Docs, eu passo as fórmulas básicas, tipo parágrafos super curtos de explicação, passo alguns exemplos, faço perguntas pro aluno, a gente escreve exemplos juntos, faz perguntas, respostas e a gente começa a praticar, e aí a gente começa a praticar verbalmente também. Isso quando a gente tá aprendendo a estrutura em si. Uma das coisas principais que eu faço na aula, sim, a gente vê reading e writing, mas o speaking acaba sendo o principal porque é a parte que o pessoal tem mais dificuldade e acaba se sentindo mais pressionado também pra aprender. Eu trabalho muito speaking, tá? É muita coisa de rotina. A Cíntia tá aqui, que é minha aluna, ela é testemunha disso. A gente conversa muito sobre coisas do dia a dia, coisas sobre a vida. Eu vou identificando os padrões de erro e vou ajudando o aluno ali, vou corrigindo conforme vai passando essas conversas. A coisa vai ocorrendo toda de uma forma bem natural para que tudo faça sentido e tu consiga internalizando e naturalizando o uso de todas essas estruturas. Quando eu tô vendo que o aluno já tá conseguindo desenvolver e utilizar aquilo ali bem, eu sou o primeiro a falar, olha só, tá vendo que isso aqui tu não conhecia antes, mas agora já tá conseguindo utilizar bem. Ou tal padrão de erro que tu tava tendo há um tempo atrás, agora já não tá acontecendo tanto. Esse é um dos pontos porque que eu acho importante tu ter um acompanhamento de um professor, em aula particular também. Eu não tô dizendo que as outras formas de aprender inglês não são boas, mas quando tu tá aprendendo inglês com um acompanhamento específico, isso te ajuda a desenvolver muito mais em menos tempo. Esse é meu approach pra ensinar as estruturas gramaticais, não só as complexas, mas estruturas gramaticais como um todo. And there we have it. Obrigado, Cíntia, pelo 2025 Glasses. Jesus Christ, man. Caramba, valeu. Thank you. Um óculos 2025. Vou dar uma olhadinha, depois vai ficar gravado ali nos highlights. Thank you. Appreciate it. Alexandro, obrigado pelos likes, cara. Vamos ver aqui, ó. Qual sotaque é mais difícil de aprender? Inglês australiano ou americano? Essa questão de sotaque não é um problema, não é algo que tu deve te preocupar. Porque assim, ó, para e pensa comigo. Se tu tem mais proximidade com o inglês australiano, com a Austrália, tu vai aprender aquilo lá de uma forma natural. Se tu tiver mais contato com o inglês americano, vai aprender aquilo ali de forma mais natural. Isso depende muito do quanto tu tá exposto àquele sotaque. Não tem um sotaque que é mais difícil do que o outro. Isso não tem. Tu vai ter idiomas que são mais complexos que os outros. Eu acho, por exemplo, que o inglês é um idioma muito mais fácil de aprender, por questão de ser um idioma mais enxugado, fazer mais com menos, de tu precisar poucas palavras para expressar uma ideia. Eu acho o inglês muito mais fácil do que o português, menos complexo do que o português. O português a gente tem mais tempos verbais, conjugação,
entonação, é um monte de coisa. É um monte de coisa. Essa questão do sotaque é uma coisa que é algo a mais. É meio que uma consequência da forma como tu tá aprendendo o idioma. Eu falo inglês americano. Por quê? Porque eu aprendi o inglês americano desde o começo. Eu ensino inglês americano pros meus alunos. Eu converso isso com eles. Eu tenho até alguns casos que o pessoal fala inglês britânico e eu tento dar uma adaptada, mas o inglês que eu falo não é o inglês britânico, é o inglês americano. But good question, Alex. Thank you, man. Qual a importância da reflexão crítica no processo de aprendizado? Você tá pegando pesado demais agora. Eu acho que a reflexão crítica é importante em qualquer aspecto da vida, não só no aprendizado, entendeu? Eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais simples. Eu dou muito valor pros alunos que me perguntam muitas coisas. E às vezes me perguntam até coisas que eu não tava muito esperando. Eu era esse tipo de aluno também. Isso é uma forma de mostrar que tu tá tendo uma reflexão crítica quando tu tá em aula, quando tu tá absorvendo coisas novas. Eu acho extremamente importante. Tu não levar dúvidas pra casa, ou quando alguém te explica alguma coisa, seja o professor ou qualquer outra pessoa, tu questionar sobre aquilo ali. Se pra ti não tá claro, ou se tu quer entender através de um tipo de explicação diferente, sobre uma outra perspectiva, questionar outras pessoas sobre o mesmo conteúdo ali. Quando tu aprende algo através de uma reflexão crítica, as coisas vão fazer mais sentido pra ti, sabe? As pessoas não têm que só aceitar as coisas do jeito que são. Eu gosto muito de tomar iniciativa às vezes e já ir dando explicações mais além em relação às coisas que eu ensino. Por exemplo, sei lá, a gente tá falando sobre o WhatsApp, aquela expression lá, salutation expression, WhatsApp. E aí eu gosto de trazer algumas coisas que estão ligadas para as pessoas conseguirem entender algumas outras aplicações e outros termos que se originam através dessa expressão, que é, por exemplo, o aplicativo que a gente tem de messages, que é o WhatsApp. WhatsApp. Tem uma relação direta. O nome WhatsApp foi inspirado nessa expressão WhatsApp, que a gente usa para o quê? Para fazer salutations, né? Conversation starters. E o que é o WhatsApp? Nada mais que uma application que a gente utiliza para iniciar conversations. Então eu acho importante questionar muito, que essa reflexão crítica para tudo. Agora você é extremamente filosófico, tá? Mas eu acho que o mundo ele é movido pelas perguntas, cara. O mundo é movido pelas questions. As respostas são só coisas que vêm ao longo do caminho, mas não são as respostas que movem tudo, entendeu? Enquanto a gente tiver perguntas, a gente sempre vai querer aprender, a gente vai ter curiosidade e vai continuar evoluindo e se desenvolvendo. Então, that's what I think, man. That's what I think. But that's the stuff. Muito bem, gente. Olha aí, meu senhor, vamos lá. Qual a maior dificuldade que um professor iniciante pode enfrentar? Essa é boa. Tá afiadaço hoje, hein, meu? Caramba. Por experiência própria, tá? Eu não fui sempre essa pessoa que teve facilidade pra falar. Na verdade, eu sou um cara muito na minha. Eu já contei até eu tenho um vídeo no meu TikTok falando sobre a minha primeira experiência com aula de inglês. Essa é a parte mais importante de todas. Tu ser confiante e ter segurança nas coisas que tu tá falando. O domínio sobre o conteúdo não é, tipo, tu saber 100% de tudo. Tu ser um cérebro enorme. Não é isso. É tu ter confiança de conseguir explicar aquilo ali, pra que é utilizado, vários exemplos e tal. Porque eu acho que qualquer professor que tá iniciando, seja de inglês ou de qualquer outra coisa, quando tu tá na frente dos alunos, tu é uma pessoa falando para outras, é muito comum tu te sentir inseguro. Aí se tu não consegue passar essa segurança pros alunos, acaba ficando um relacionamento meio estranho. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente não vai adquirir isso, é uma habilidade que tu vai adquirindo com o tempo, não é uma coisa que acontece logo na primeira aula, sabe? Eu me sentia muito ansioso, muito nervoso sempre que eu tinha que dar aula no começo. Mas aí tem toda a questão de preparação, né? Preparação de plano de aula. Eu acho importante isso. Prática, acima de tudo, prática. Vamos ver aqui, ó. Aprender a falar português é mais fácil do que aprender inglês? Então, Alex, eu sempre falo isso. Tem pessoas que têm aptidões e facilidades pra coisas X e Y. Tem gente que tem mais facilidade pra aprender idioma, outras têm facilidades pra outras coisas. Sei lá, habilidades manuais, sei lá, matemática, enfim. Quando tu é uma criança e tu tá aprendendo o primeiro idioma, independente de qual for o idioma, tu vai aprender e deu. Agora, quando tu tá aprendendo o segundo idioma, dependendo da fase da tua vida, tem alguns idiomas que eles podem ser mais complexos que outros. Como o segundo idioma, o português ele é mais difícil do que o inglês, mas essa é uma opinião minha, como eu me sinto em relação a esse assunto. Porque também vai depender, por exemplo, se tu pega uma pessoa que fala espanhol nativamente, o primeiro idioma, a pessoa vai ter muito mais facilidade para aprender português do que um americano, porque o espanhol ele é muito mais próximo do português. Da mesma forma, uma pessoa que fala inglês como primeiro idioma vai ter mais facilidade para aprender alemão, por exemplo, que é um idioma muito mais próximo do inglês do que português. Então a resposta é muito relativa. But thank you for the question, my man. Thank you. Como você adapta seu ensino para atender diferentes estilos de aprendizado? Isso aí é um desafio, cara. Eu acho que essa provavelmente é a parte mais desafiadora do meu trabalho. Pode ser meio clichê o que eu vou falar agora, mas eu trato os meus alunos como seres humanos sempre. Tipo, eu sempre falo, eu não sou uma empresa, eu sou um professor que eu atendo os meus alunos. É importante a gente conversar e a gente se conhecer.
tenho uma amizade grande com vários alunos meus. Eu acho importante a gente criar um certo vínculo e uma certa proximidade, para que a gente consiga, ao longo do tempo, consiga entender realmente quais são as tuas necessidades, o que que tu vive, para que tu utiliza o inglês, por que que o inglês realmente é importante para ti. E aí, a partir disso, aplicar, entendeu? Se a pessoa trabalha com isso aqui, utiliza o inglês de forma XYZ na vida dela. Então eu vou criar contextos para poder ensinar as estruturas gramaticais para aquela pessoa. A forma como eu ensino, ela é muito fluida para se adaptar. Eu não dou o mesmo tipo de aula para todos os alunos. A gente vai sentindo as coisas, sabe? Eu crio um relacionamento com os alunos. A gente vai conversando e a partir dessas conversas, a gente vai se entendendo. Tem pessoas que não são muito fãs, são raros os casos, mas já tive alguns casos de pessoas que não se adaptaram porque, tipo assim, eu também consigo ir até certo ponto para me adaptar. Porque se a pessoa nunca quer estudar gramática, não tem base nenhuma, quer aprender só falando, mas ao mesmo tempo não sabe utilizar um verbo to be, a pessoa tem uma expectativa que não vai precisar escrever nada, e a pessoa vai aprender a falar. Eu já tive alunos assim, e aí, infelizmente, acaba não fluindo tão bem. Eu também tenho as minhas limitações, mas na maioria das vezes, costuma ser um processo bem tranquilo. A gente se entende. Eu também gosto muito de trabalhar com feedback dos dois lados. De tempos em tempos eu pergunto, cara, como é que tá sendo a aula pra ti? Tá fazendo sentido? Tu gostaria que tivesse alguma coisa diferente? Tu gostaria de mais exercício, de menos exercício? Gostaria que fizesse um teste? Tem alguma demanda específica que tu acha que não tá sendo atendida nas aulas e tal? É um relacionamento. É assim que eu vou adaptando as aulas e tudo que eu passo às necessidades específicas de cada aluno. Yepa! Ó, eu mesmo tenho TDAH lascado. Mas, cara, assim, tenho alunos que tem algumas situações, algumas condições. A gente precisa adaptar e também entender as limitações que cada um tem. Não posso tratar todo mundo como for igual, independente da pessoa ter algum tipo de condição especial ou não. Eu adapto o que eu consigo, sabe? Geralmente eu consigo lidar com... Também não tive casos muito graves que chegaram pra mim, assim. Eu tento entender as limitações que a pessoa tem e a gente trabalhar dentro daquilo. Tá, vamos lá. Como você avalia o progresso dos alunos? Essa é uma parte que eu gosto de falar bastante, o pessoal fica curioso em relação a isso. É uma avaliação constante. Eu não faço prova, não avalio assim, tu fez o tema de casa para os alunos que gostam de homework, tu tirou tanto. Eu não trabalho dessa forma. A avaliação que eu faço é de tempos em tempos, de meses em meses, dando um feedback em relação à avaliação contínua que eu faço. Por exemplo, assim, de 13 em 13 meses, olha só o que a gente sabia, olha só onde a gente estava e olha onde a gente está agora. É um trabalho que é muito eu que faço. Eu vou vendo as dificuldades que a pessoa tem, eu vou identificando os padrões de erros, vou sugerindo correções. Aquele tipo de erro ocorre, eu vou lá, interrompo, tem que falar assim, tem que ser dessa forma, e a gente vai melhorando aos pouquinhos dessa forma. Eu também tento não interromper o aluno a todo momento pra não criar um processo traumático onde a pessoa vai ficar travada e não vai falar mais com medo de que eu vá ficar interrompendo ela toda hora. Vou te dar um exemplo. Tem um aluno meu que a gente começou, acho que foi dezembro do ano retrasado, a gente fez botou um ano de aula, em dezembro agora de 2024. E sempre no fim do ano eu faço uma aula de retrospectiva, assim, né, pra falar, olha só o que a gente desenvolveu ao longo desse ano e tal. E eu tava falando pra ele, porque ele tinha uma ânsia muito grande de aprender inglês e ele era totalmente zerado, assim. E eu sempre tenho esse objetivo a médio prazo, de que no primeiro ano, mesmo começando do inglês básico, a gente vai conseguir se comunicar 100% em inglês nas aulas. E eu consegui alcançar esse objetivo com ele, mas também muito em função da dedicação que ele tem. Eu sempre falo isso, as aulas não são só a parte do professor, é 50%, 50%. Até acho que é mais do lado do aluno do que do lado do professor. E aí eu falei, cara, tu lembra que um ano atrás lá, tu não conseguia falar uma frase em inglês, tu tinha uma preocupação que tu não conseguia entender as coisas, e olha só, agora a gente tá falando só inglês, mesmo que de uma forma básica, que tenha muita coisa errada, mas a gente tá falando somente inglês. Então isso é muito importante, cara, isso é muito importante, sabe? E eu acho que todo professor deveria ter esse compromisso, assim, né? Principalmente professor particular, de realmente fazer uma avaliação contínua do aluno ali, porque quando tu dá esse tipo de feedback e mostra que a pessoa tá tendo um desenvolvimento, uma evolução, a pessoa se sente motivada, a pessoa se sente muito motivada. E isso também traz um sentimento ótimo de saber que tu tá conseguindo causar um impacto positivo na vida da pessoa. É basicamente dessa forma que eu trabalho. Como você aborda a questão da motivação ou desmotivação por parte dos alunos? Tá, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, tá? Não é uma coisa que deve ser largada de mão e fingir que não existe. Primeiro eu tento entender de onde é que vem. Se a pessoa tá desmotivada. Sempre quando eu faço a reunião prévia, antes da gente fechar e começar as aulas, eu pergunto se a pessoa teve alguma experiência. Tu já estudou inglês antes? Quanto tempo? Onde? Por que
que tu parou e tal. E muitas vezes as pessoas me dizem que elas estudaram inglês, começaram a estudar inglês e pararam porque, tipo, eu não tava conseguindo aprender, eu não gostava da forma como era e eu não conseguia entender nada. Então eu vou pegando esses pontos pra tentar entender de onde que vem essa desmotivação. Eu explico como é que funciona a questão das minhas aulas. É uma coisa que vai se desenvolvendo com o tempo. Porque eu, como professor de inglês, eu também acabo tendo essa missão, uma coisa que eu me imponho de tentar fazer para as pessoas que têm algum tipo de trauma com o idioma, que elas consigam superar esse trauma e ter uma experiência positiva com o idioma, sabe? Descobrir que é algo possível de tu conseguir te comunicar, falar e ser quem tu é, falar de uma forma confortável em inglês. É necessário identificar e trabalhar essas questões. E motivar muito o aluno também em sala de aula. Vamos colocar alguns desafios aqui, coisinhas pequenas que a gente pode fazer ao longo da semana, mesmo fora de aula, e vamos ver como é que tu vai te desenvolvendo ao longo desse tempo. E entenda que não é uma coisa que é da noite pro dia, não é fazer miojo, aprender inglês. É essencial isso, cara. É essencial. Na maioria das vezes, eu já tive experiências muito boas. Alunos que estavam meio que entrando num processo de depressão, assim, porque muita frustração, tava até sofrendo bullying e tal, por estar falando inglês muito mal. Isso aluno que mora em outros países, né? E depois de um ano a gente conseguiu trabalhar de uma forma, a pessoa foi promovida, conseguiu chegar na posição que queria do emprego que ela tava trabalhando, começou a se sentir mais confortável. E eu feliz da vida, né? Que consegui ter esse impacto positivo e ajudar esse aluno dessa forma. É o que eu tento fazer com todo mundo, né? Claro, cada um tem as suas especificidades, nem todo mundo tem esse tipo de frustrações extremas, assim, com o idioma. Mas quando a pessoa tem, eu acho importante a gente trabalhar. Eu falando sobre o meu próprio trabalho, né? É que eu já fui professor em escola, eu já fui aluno também, eu já tive colegas, já falei com muito brasileiro que fala inglês. É claro que eu vou puxar pro meu lado, entendeu? Tem várias formas de aprender inglês, mas eu acho que uma das melhores formas que tem, além de, obviamente, tu ter que fazer a tua parte de ficar imerso no idioma, de passar as coisas pra inglês, né? De tu ter essa iniciativa, poder ter um acompanhamento de alguém que vai conseguir te dar um norte, vai te ajudar. Então eu sou muito fã das aulas particulares, e é por isso que eu trabalho dessa forma também. Inclusive, às vezes o pessoal me pergunta isso, mas tu não dá aula em grupo? Eu não sei que eu não dou aula em turma, cara. Eu não dou aula em turma. E o que futuramente, de repente, possa acontecer, eu fazer grupos de conversação. Mas aí a ideia não vai ser, tipo, estudar estruturas gramaticais e tal, é mais pra pessoa não enferrujar e ter um lugar pra poder praticar. Aí já é uma coisa diferente. Agora, aulas, eu sou fã de aulas particulares, tá? Eu não aprendi inglês através de aulas particulares, eu tenho a minha caminhada de vida, mas essa é a forma que eu gosto de trabalhar, porque ao longo dos 10 anos, esse ano vai fazer 11 anos que eu tô dando aula de inglês, eu vejo que realmente é a melhor forma, de todas as formas, mas é uma questão de opinião. Então, caso vocês tenham curiosidade de saber como é que funciona o meu trabalho, eu já falei muita coisa aqui nessa live sobre isso, entre em contato comigo. Tem o link na minha bio do TikTok e do Instagram pra vocês entrarem em contato comigo caso vocês tenham curiosidade em ter aulas comigo, right? E, obviamente, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, né? Me seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram, na Twitch. Alright, let me see here. Uma bem intrigante agora me veio à mente. Aprender outra língua pode prejudicar sua língua materna? Não acho que isso é uma possibilidade. O que pode acontecer é se tu tá imerso em um contexto onde tu tá falando mais aquele segundo idioma e tu não tá falando tanto o teu idioma nativo, tu pode dar uma enferrujadinha assim, mas, é difícil de esquecer. É difícil de esquecer. Só se tu tem 000 contato, daqui a pouco tu não fala nem com familiar, nada, em português e tal. Pode esquecer algumas coisas, como é que fala algumas palavras, mas tu não vai desaprender. Não vai desaprender. Então eu acho que não prejudica, não. Gente, esta foi a live de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal do English Drops para dicas infinitas postadas todos os dias para brasileiros que querem aprender inglês como segundo idioma. Não esqueçam do likezinho no vídeo, deixem o seu joinha aí, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, and I'll catch you guys in the next one. Always a pleasure. Peace out.